Que bom estarmos juntos. Meus irmãos, um aviso importante. O pastor Rogério está de férias do dia 8 de janeiro até o dia 18 de janeiro. Confere, né? Ele está de férias, então estejamos orando por ele. Eu queria dar um recado, irmãos. Geralmente, quando o pastor está de férias, a gente sente uma vontade de ligar para o pastor, de mandar uma mensagem. Não caia nessa tentação. Não caia nessa tentação. Deixe o pastor de férias, deixe o pastor descansar. Tá? Nós temos um grupo de pessoas que pode te ajudar neste momento. Você vai ter depois o resto do ano para poder mandar mensagem para o pastor, mas deixe ele nesse momento com a família dele. Amém? Abra comigo sua Bíblia, livro de 1º livro dos Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo de número 4. Todos acharam? Versículo 9 e versículo 10 diz o seguinte: Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse: Eu o dei à luz com muita dor. Jabes orou ao Deus de Israel: Ah, como seria bom se me abençoasses e expandisses meu território. Sê comigo em tudo que eu fizer, e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu seu pedido. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por nós estarmos aqui, diante da Tua palavra, com temor e tremor, diante da palavra que é santa, que é única e que tem poder, ó Deus. Nós pedimos que nessa manhã o Espírito Santo possa ministrar o nosso coração, que nós possamos ouvir a Tua voz, entender a Tua palavra e que o Teu Espírito nos auxilie, nos ajude a colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém. Queria começar contando para você uma história que eu achei bem interessante. Havia um grupo de camponeses, uma igreja, que não chovia na região deles. Certa vez eles decidiram tomar uma decisão. Vamos fazer um culto e vamos pedir a Deus por chuva. Só que nós vamos começar o culto a hora que todos nós estivermos juntos. E aí eles marcaram a hora do culto, e eles estavam prontos para orar, só que faltava uma menina. E essa menina ela chegou cerca de uns 10 a 15 minutos atrasada. E o pessoal perguntou para ela: por que você se atrasou? Ela falou: eu fui em casa buscar o guarda-chuva. Porque já que nós vamos nos reunir para orar pedindo por chuva, no meio do caminho eu lembrei que eu esqueci o guarda-chuva. A gente vai orar, então Deus vai atender o nosso pedido. E ela foi a única que levou o guarda-chuva. E é justamente isso que eu quero falar com você. A fé que opera, a operosidade da fé. Quando a gente vai ler o livro de Crônicas aqui, a gente vai para a genealogia, né? E é complicado entender a genealogia. Os nomes são complicados, e para a gente que é aqui vamos dizer assim, dessa região do Brasil, América, não tem muito significado para a gente a genealogia. Já para o pessoal do Oriente, a genealogia para eles é muito importante, porque tem questão da tradição familiar, da cultura, da onde eles vêm. E aqui o autor de Crônicas, ele começa até o 8º versículo, falando o nome de várias pessoas. Quando chega em Jabes, ele não pode passar em branco. Era basicamente assim: fulano nasceu, viveu e morreu. Fulano nasceu, viveu e morreu. Fulano nasceu, viveu e morreu. Chegou em Jabes, ele tem que destacar Jabes. Ele não pode passar em branco. Ele não pode fazer uma leitura de Jabes sem citar a importância desse homem dentro da sua família. Jabes carrega o nome de dor. Não sabemos, o autor não nos dá as diretrizes, se a mãe dele teve algum tipo de problema após o parto, se ela teve depressão pós-parto, ou qual o tipo de complicação que ela teve no nascimento de Jabes. Porém, o nome dele significa dor. Imagina Jabes andando em Israel, a sua adolescência toda, e o seu nome está ligado à dor. O seu nome está ligado a sofrimento. Não era bem visto, provavelmente, pelos seus irmãos.
não era bem visto. Jabes carregava isso no seu nome: a dor, o sofrimento, o desprezo. Se ele vivesse os nossos dias, provável que Jabes não poderia ter Facebook, nem Instagram, porque ele sofreria muito bullying. Provavelmente na escola, sofreria bullying, porque o seu nome significava dor. Se fosse jogar futebol, eu gosto de futebol, provavelmente Jabes seria o último a ser escolhido. E se jogasse, teria que ser o dono da bola. E ele cresce com isso, com esse estigma de dor, de sofrimento. Só que Jabes também não carrega esse estigma como sendo uma vítima de algo que aconteceu. A infância dele não foi fácil, mas tudo muda quando a Bíblia diz que Jabes orou ao Deus de Israel. Quando ele resolveu orar ao Deus de Israel, aí que está o negócio. Ele orou e falou assim: Senhor, se o Senhor me abençoasse. O conceito de bênção no Antigo Testamento não é riqueza. Ele não estava assim, torna-me rico, torna-me feliz, ou muda o meu nome. O conceito de bênção no Antigo Israel é ser uma bênção. Então, o que Jabes ele olha, ele falou: Senhor, torna-me uma bênção. Quando Deus chama Abraão, uma das primeiras ordens que Deus dá a Abraão é: seja você uma bênção. Então, Jabes olha e fala: Senhor, torna-me uma bênção. Torna-me um homem abençoado, para mim poder abençoar a minha família. Torna-me diferente, muda-me, me usa para o teu propósito. A fé faz isso conosco. A fé, ela nos leva a não querer simplesmente sermos abençoados, mas a fé, ela planta em nós o desejo de sermos bênção. É por isso que ele se torna o homem mais respeitado entre os seus irmãos, porque ele fala: Senhor, me usa, me abençoa, me usa. Em algumas versões fala que ele se tornou o mais ilustre entre os seus irmãos. O propósito de Deus, meus irmãos, é que essa igreja seja uma bênção. É que você seja uma bênção. Jabes passava como a ideia de maldição. Ele falou: Deus, em nome de Jesus, irrompa esse ciclo. Torna-me uma bênção. Eu quero ser bênção para minha família. O Senhor quer fazer alguma coisa na minha família? Deus, então usa eu. Começa em mim. Começa em mim, Jesus. Faz através de mim. Então, quando ele fala: Senhor, se o Senhor me abençoasse, se o Senhor me tornasse uma bênção. É isso que Deus quer fazer com a gente, meus irmãos. Deus quer que nós sejamos bênção na vida de alguém. Deus quer que você seja a resposta de oração de alguém. É isso que Deus quer. E a história de Jabes muda quando ele fala: Deus, eu não posso ser escravo do meu nome. Eu não posso ser escravo das circunstâncias que eu nasci. Pelo contrário, eu quero ser bênção. Eu quero ser bênção. Eu quero ser diferente. A fé nos leva a desejar isso. Ele não está pedindo riqueza para Deus. Ele não está pedindo felicidade para Deus. Ele está falando: Deus, por favor, me torna uma bênção. Me torna uma bênção. Aonde eu estiver. Ele sofria dia e noite pelo seu nome. Ele era vítima da maldade do outro. Jabes ora: Deus, eu quero tratar o mal com o bem. E a única forma que eu vou tratar o mal com o bem é se o Senhor me tornar uma bênção. E é isso que Deus quer. Que você seja uma bênção. Que você olhe e fale: Deus, torna-me uma bênção na minha casa, no meu emprego, no meu trabalho, no meu estágio, no ponto de ônibus. Torna-me uma bênção aonde eu estiver. Eu lembro que certa vez eu vi a história de um pastor amigo meu contando que tinha uma irmã da igreja dele que se passou mal, ficou internada, e aí foi um negócio muito interessante, que ela ficou alguns dias nos hospitais, e as pessoas ficavam internadas no quarto dela, e ela evangelizava todo mundo. E começou a acontecer um negócio que ela evangelizava dentro do hospital, a pessoa entregava a vida para Jesus e morria.
E ela começou a entender que Deus permitiu que ela pegasse uma doença para que ela fosse bênção dentro do hospital, para que nos últimos minutos de vida ela falasse do evangelho para as pessoas. Ela falou: meus irmãos, eu preguei para uns 4, os 4 morreram, mas estão na glória, porque se renderam a Jesus. Bênção é isso. É você fazer a vontade de Deus, mesmo em meio ao desconforto de uma doença. É você fazer a vontade de Deus, mesmo em meio ao desconforto. E Jabes estava entendendo isso. Senhor, me abençoa. Eu quero ser uma bênção. E quando Jabes acaba de orar isso, falando: Senhor, me abençoa. Primeira coisa que ele olha, para o território dele. Ele tinha uns pedacinhos de terra. E ele fala: Deus, expande o meu território. Se nós formos olhar pela linha da teologia da prosperidade, a ideia que dá que Jabes agora está mudando. Deus, me torna rico. Não. Território, terra. O que a gente faz com terra, meus irmãos? O que a gente faz com a terra? A gente planta. Ele está pedindo o que para Deus? Trabalho. Expande o meu território, eu quero servir. Eu quero trabalhar. Agora que o Senhor vai me tornar uma bênção, eu quero trabalhar, eu quero servir. Meus irmãos, eu quero dizer para você que aqui na nossa igreja tem muito trabalho. A nossa oração: Deus, expanda o nosso território, porque nós queremos servir. Expanda, Deus, me dá mais trabalho. Agora que você tornou uma bênção, agora que eu vou ser bênção, me dá mais trabalho. Sabe para quê? Para que a tua glória apareça. Lá em Mateus, alguém pode abrir comigo lá em Mateus capítulo 5? Vamos folhear um pouco a Bíblia. Mateus capítulo de número 5. Olha o que acontece quando nós trabalhamos. Mateus capítulo de número 5. Todos acharam? Versículo 16, olha o que diz lá em Mateus, olha o que acontece quando nós trabalhamos. 5,16, da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. O que Jabes estava falando? Deus, me dá mais trabalho, para que através do nosso trabalho as pessoas vejam a glória de Deus e glorifiquem o Pai que está no céu. Deus torna Jabes uma bênção para que ele trabalhe para que a glória de Deus apareça. A fé nos leva a querer trabalhar para Deus. Jabes não está pedindo mais dinheiro ou mais riqueza. Jabes está pedindo mais trabalho. Deus, eu estou cheio. O Senhor vai me abençoar. Então agora eu quero servir. Aumenta as minhas terras. Aumenta, expande, porque eu quero servir mais. Aquele pedacinho de terra que o Senhor me deu, eu já cuidei. Aqueles talentos que o Senhor já me deu, eu já multipliquei. Agora eu quero mais. É isso que acontece quando a glória de Deus invade nosso coração. Jabes sai de uma condição de esterilidade espiritual e passa para uma condição de frutificar espiritualmente. Até então ele era estéril espiritualmente, porque ele era um coitado. Senhor, me abençoa, expande as minhas terras. Agora eu quero trabalhar. Agora eu quero servir. Eu não quero simplesmente vir para o culto e receber a palavra e ficar sentado e ir embora. Eu não quero isso. Eu quero mais, Jesus. Eu quero mais. Agora que o Senhor infundiu em mim graça, poder, e vai me tornar uma bênção, então eu quero ser frutífero na tua obra. Meus irmãos, por isso que fala, Jabes tornou um mais ilustre, ou seja, sabe por quê? Porque a glória de Deus, quando ela invade a vida de uma pessoa, ela impulsiona a pessoa a ser bênção, a produzir, a trabalhar. É isso que acontece. Eu lembro que uma certa vez eu ouvi um negócio que achei interessante. Existia um pastor chamado Dwight Moody. Depois que ele morreu, a casa dele ficou como um museu para que as igrejas visitassem. Uma professora de escola bíblica foi uma vez visitar com os alunos dela essa casa, e na hora de ir embora ela foi fazer a chamada, e ela viu que faltava uma criança. E ela entrou novamente na casa, e lá no fundo, no quartinho de oração de Moody, ela ouviu uma voz. Ouviu uma voz, a hora que ela chegou no quarto de oração de Moody, havia uma criança ajoelhada, falando assim, Deus, o Senhor fez com Moody, agora faz comigo. Ela falou assim, Billy Graham, vamos embora. Vamos embora, Billy Graham. Meus irmãos, é isso que Deus quer fazer com a gente. Deus quer nos dar pessoas
lugares, para que a gente possa expandir o reino dele por essa terra. O teu trabalho é um território aonde você tem que frutificar, meus irmãos. Jabes falou: Deus, expande as minhas terras. Ele entendeu: eu quero trabalhar, eu quero servir, porque agora a tua glória entrou na minha vida, e eu não posso ficar aqui nessa zona de conforto, eu não posso ficar aqui parado. Eu não posso simplesmente pegar esse tesouro que o Senhor está compartilhando comigo e me sentar domingo após domingo e achar que esse é o propósito do Senhor para a minha vida. Não é, meus irmãos. O propósito de Deus não se resume a esse momento nosso, é algo muito mais amplo. O propósito de Deus inclui o teu trabalho, a tua família, a tua casa, o teu vizinho, a tua rua. O propósito de Deus inclui o ônibus que você anda. O propósito de Deus inclui tudo. Não exclui, mas Ele inclui. E já, Deus, expande o meu território. Expande, eu quero trabalhar. Uma pessoa cheia da presença de Deus, meus irmãos, ela não consegue ficar parada. Para onde ela olha, ela vê a possibilidade do reino de Deus ser plantado ali. Ela vê essa possibilidade. Ela não consegue ficar parada, porque o Espírito Santo está sempre em movimento dentro dela, está motivando ela, movendo ela. E foi isso que aconteceu com Jabes. Por isso que ele se tornou o mais respeitado entre os irmãos dele. Porque ele sai de uma condição de esterilidade, de zona de conforto, de vitimismo, e passa a ser o mais respeitado, porque a glória de Deus estava sobre ele, e ele passa a servir a Deus com paixão. Aquilo começa a queimar no coração dele, ele fala: eu quero mais, então expande o meu território, Senhor. E aí ele continua: sê comigo em tudo que eu fizer, guarda-me de todo mal e aflição. Jabes entende o mais importante nisso tudo: seja comigo em tudo que eu fizer. Ele entende, meus irmãos, que a maior bênção para um homem é andar na companhia do seu Deus. Expande o meu território, torna-me uma bênção, mas seja comigo em tudo que eu fizer. Livra-me do mal, da aflição. Ele sabia que ele passaria, que ele enfrentaria o mal, ele sabia que ele enfrentaria a aflição, mas ele sabia que se Deus estivesse com ele, ele venceria cada mal e cada aflição, meus irmãos. É isso que nossa alma precisa desejar. E no final fala o quê? Que Deus atendeu o seu pedido. Agora eu fico pensando uma coisa, meus irmãos, você imagina que um homem orou. Um homem orou. E Deus atendeu o pedido dele. Você imagina se uma igreja inteira orar. Se um homem orou, e a história dele está na Bíblia, você imagina se uma igreja inteira orar como Jabes orou. O que será que não acontece? Já imaginou Deus falando assim: Deus atendeu o pedido da igreja batista do Catuaí. Meus irmãos, um homem orou, um grupo de pessoas orando e falando: Deus, torna-nos uma bênção. Deus, em nome de Deus, aumenta o nosso território. Deus, em nome de Jesus, seja conosco. O que Deus não faz na cidade de Londrina? Se uma igreja inteira se colocar a orar. Um homem orou. E Deus atendeu o pedido dele. Deus está falando para mim e para você que a fé faz isso com a gente. E é isso que a gente deve ansiar. Deus, torna-nos uma bênção. Expanda o nosso território e seja conosco em tudo que nós fizermos. Esse é aquele tipo de oração, meus irmãos, que eu imagino que deve ter uma festa no céu. Os querubins, serafim, devem dar cada rasante e falar: Deus, uma igreja compreendeu o propósito. E o Espírito Santo vem, meus irmãos, e nada mais será o mesmo. A vida de Jabes não foi mais a mesma. A família de Jabes não foi mais a mesma. A tua família pode não ser mais a mesma. O teu trabalho pode não ser mais o mesmo. Quando você se colocar à disposição de Deus e falar assim: eu estou aqui para ser uma bênção. Mesmo que isso me gere desconforto, mesmo que eu enfrente aflição, mesmo que eu tenha que enfrentar o mal, mas eu estou aqui para ser uma bênção. Se expandir o meu território significa sair da minha zona de conforto, então expanda o meu território, Senhor. Eu quero sair, eu quero plantar, eu quero colocar a mão na massa, eu quero movimentar, eu quero me sujar de terra, eu quero estar ali, eu quero estar ali. Quando o Senhor Jesus disse: olha, orem pedindo ao Senhor da seara
mais obreiros, porque a obra é grande e os obreiros são poucos. Então levanta e fala: Deus, se são poucos, eu quero fazer parte desses poucos. Eu não quero fazer parte dos muitos que ficam sentados, olhando e torcendo e admirando. Eu quero fazer parte dos poucos que estão lá com a mão na massa, fazendo pelo poder e pela graça do Espírito Santo. Eu não quero ficar sentado, Senhor. Faça como Jabes. Fala: Senhor, torna-me uma bênção, expanda o meu território e seja comigo em tudo que eu fizer. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra. Tua Palavra é séria, Tua Palavra é santa, Tua Palavra revigora a nossa alma, mas a Tua Palavra também, ela nos corrige quando nós precisamos. Tua Palavra também muda o nosso coração quando nós precisamos. E quando a gente olha para Jabes, a gente vê um homem que foi transformado a partir do momento que ele se colocou à disposição do Senhor, ó Deus. Quando a gente olha para Jabes, a gente vê um homem que foi restaurado e que se tornou uma bênção a partir do momento que ele compreendeu o teu propósito, ó Deus. Ele não permitiu que a história de vida dele definisse quem ele seria, mas ele entendeu que o propósito do Senhor para ele era muito mais importante do que ele tinha vivido até ali. Então, em nome de Jesus, a minha oração nessa manhã, a nossa igreja ora nessa manhã, pedindo: Deus, torna-nos uma bênção, em nome de Jesus. Cada membro, cada irmão, cada irmã, cada criança, cada adulto dessa igreja, torna cada um de nós uma bênção, no nome de Jesus, ó Deus. Expanda o nosso território. Não estou falando para o Senhor expandir o nome da nossa igreja, mas expanda o teu reino, ó Deus. Expanda o teu reino ao nosso redor aqui, aonde nós estivermos, no nosso trabalho, na faculdade, no estágio, na escola, na nossa casa, com o nosso vizinho, no ônibus, no açougue, no mercado, ó Deus. Aonde nós estivermos, expanda o nosso território, ó Deus. Em nome de Jesus, expanda o teu reino, Senhor. E acima de todas as coisas, que a tua mão seja conosco em tudo que nós fizermos, ó Deus. Que a tua mão seja conosco. Que em nome de Jesus, quando o Senhor estende o teu braço, a tua palavra diz que operando o Senhor, quem impedirá? Então eu te peço em nome de Jesus, opere através de nós, ó Deus. Através de nós, da nossa igreja, como o Senhor usou Jabes, como o Senhor fortaleceu ele, como o Senhor tornou ele um homem mais ilustre entre seus irmãos. Deus, que a tua glória, ela apareça sobre a tua igreja, e as pessoas vejam aquilo que nós estamos fazendo, mas glorifiquem o Pai que está no céu. Que cada ação da nossa igreja, ela possa apontar, não para a nossa igreja, mas ela possa apontar para o Pai que está no céu. Que tudo que nós fizermos aponte para a glória de Deus. É isso que nós queremos, ó Deus. Então levanta uma comunidade de Jabes nesse lugar, ó Deus. Uma comunidade de Jabes, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, cheios da tua palavra, impulsionados pela tua glória. Que no nome de Jesus, uma comunidade de pessoas abençoadas, que sejam bênção por onde passar, ó Deus. Que por onde passar, as pessoas possam olhar para a nossa igreja e possam ver, aquelas pessoas são uma bênção. É isso que nós queremos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe, que você tenha no nome de Jesus uma semana de vitória, de graça, que o poder de Deus possa te guiar durante essa semana, durante esse ano. Amém? Encerramos o nosso culto. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado, ou um aperto de mão, o que você achar melhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.